Há muitas moradas na casa de meu pai. Falei isso no outro podcast. Deus domina tudo. Se houver aliens ou não, vai dominar eles também. Está no controle de tudo. É uma coisa cíclica. Essa sociedade que a gente acha que perdura para sempre, não é para sempre. Romanos caíram, nazistas caíram. É um sobe e desce. A civilização maia falou que não, vai acabar o mundo em 2012. Não, não era acabar o mundo. Acaba o ciclo. Todas as sociedades. O hindu fala a mesma coisa, o budista fala a mesma coisa, o taoísta fala a mesma coisa, o muçulmano. São ciclos. Vai chegar no negócio, vai gerar de novo. E vai gerar diferente. Não vai ser igual quando chegar nessa etapa, que é o marco temporal dessa sociedade, seja ela qual for, vai gerar roda. E vai voltar diferente. Ou evolui ou involui. Aí agora então, saber quem está no comando disso é bem difícil. Se isso é verdade, né? Se faz sentido que muda o ciclo, sim. No final do ciclo anterior tudo aconteceu, né? De tecnologia, tal. Agora nós estamos falando de 5G e aí o estudo através dessas aeronaves, dos OVNIs e tal. E aí esse ciclo virou. E aí nós estamos no início de um novo ciclo, então o que pode vir aí? Eu vou falar uma coisa que eu li antes de vir para cá, não sabia que eu ia abordar isso, mas já que você tocou no assunto, é altamente pertinente falar. Elon Musk, olha aí, Elon Musk vai tornar o Twitter monetizável, vai ter uma plataforma de pagamento, você vai ter cartão de crédito, você vai tudo pelo Twitter, que agora é X, você vai ter empréstimo de dinheiro, vai ter um novo tipo de monetização na internet, a qual o mundo nunca viu. Já anunciou, já li, é novidade, isso já deve estar tramitando em alguns sites de tecnologia, porque os sites de tecnologia estão sempre ligados a isso, já está, vai fazer. O mais interessante, ele já está testando a rede Starlink em celular, só que ele não consegue ainda tramitar grandes dados, tramitar vídeo, mas ele já está testando na rede de celular atual. Você não vai ter mais, não tem sinal. Qualquer lugar do planeta, se você estiver fora do planeta, vai funcionar seu celular. Se você estiver no meio do oceano, vai funcionar. Nas montanhas do Tibete, vai, porque está tudo tomado de satélite da Starlink. Então, esse cara, ele está tendo uma visão que nenhum ser humano... Ou se alguém teve, não conseguiu concretizar, porque ele está concretizando. E eu acho que com isso vai nascer, como a gente estava falando, vai dar uma girada ao qual a gente não viu ainda. Não viu ainda. Tenho certeza do que eu estou falando. Não estou defendendo, aliás, nem gosto, porque eu já vi que ele está muito, como que eu dizia, muito no mainstream, né? É a palavra certa. Né? Então, tudo que é lugar fala Elon Musk. Eu não sou muito ligado a isso. Agora, o que o cara está realizando... Perfeito. O cara tá trabalhando. A NASA agora pede para ele lançar. Não, eu quero lançar um satélite. Dá para botar no seu foguete? Ou papo. Uma instituição, um país está pedindo para um cara, a qual tecnologia que ele domina, ajudar essa instituição a levar essas armas. Ou pode ser armas, né? Não sabemos. Que como é que você vai saber o que a NASA está botando no foguete da Elon Musk? Impossível. Como é que é, cara, quando o termo técnico, quando você é representante de alguém, a empresa vai mandar um cara lá para representar a empresa, tem um nome específico, não é representante. Eu quero te dizer o seguinte, o Elon Musk, então, é o representante aí desse poder maior. Não sabemos. Que, assim, a gente acredita em Deus, né, cara? Ele tem um poder muito grande, mas... Dentro dessa vida aí, cara, alienígena, extraterrestre, tudo que se tem de tecnologia, esses... O AP, é isso? O AP. O Elon Musk é o representante aqui na Terra, cara, para promover a mudança? Será? É uma boa charada isso aí para lançar para um outro podcast. Porque é interessante, porque essa corrida ela existe entre alguns CEOs de tecnologia. Preposto, cara. O chat nunca me abandona, cara. Preposto? Preposto, é o que eu queria dizer. Muito obrigado, é isso. Isso aí. Foi o Mauro. Mauro Luiz contribuiu aí, ajudou o Glauber. Muito bom. Legal. Mas continue, irmão. Isso mostra a abrangência, a permeabilidade do seu canal. Você nunca vai ficar na mão com 2 milhões de pessoas inscritas no canal. Então, aí continuando, e vai entrar num assunto bastante bacana, que a gente citou Elon Musk. Ele concorre a Virgin, a Tesla, a SpaceX, a Virgin e tem uma outra.
que é o dono da Amazon. Esqueci. São 3 ou 4 empresas que brigam pelo domínio do espaço. E, notoriamente, Elon Musk está à frente de todos eles. Não, todo mundo para trás e Elon Musk na frente, ganhando essa corrida aí. Porque o espaço é a nova fronteira. A gente dependia de 1 ou 2 satélites do governo americano. Elon Musk tem o planeta todo envolto de satélites. Se você, Mano Walter, bota aí planeta, foto do planeta com satélites e bota a imagem para tu ver. É muito satélite, parece que tem muito lixo em volta. É muito satélite. E grande parte desse número é dele, cara. Ele está fazendo satélites de baixa órbita, antigamente ele mudou o pensamento de como as pessoas, como a coisa funciona. Era botado os satélites, aqui é o microfone, é um planeta, botado os satélites aqui a uma certa altura. Beleza. Ele conseguiu botar numa órbita mais baixa e muito satélite e de dimensão menor. Então ele lança vários de uma vez só. E o que ele está fazendo com isso? Chama Starlink. Um satélite fala com o outro. Então ele está tendo um sistema de posicionamento global melhor do que o GPS que o governo americano tem. Ele está tendo uma cobertura global para atender telefone celular. Olha isso aí. Papai. Eu pesquiso, né, à toa. Aí, isso é uma, claro, é uma imagem... Parece a imagem da Baía de Guanabara aqui, né? Exatamente. Cheio de Claro que tem na orla. Muita coisa é lixo. Mas, cara, como que você vai ficar sem sinal agora, cara? E isso aí está incluindo satélites militares, satélites de GPS posicionamento, satélites de espionagem, satélites de governo, enfim, para controlar clima. Enfim, é muita coisa. É claro que é uma representação gráfica, tem outras fotos na internet bem melhores, mas isso aí dá para você ter uma plena noção que o cara vai ser... aliás, já está despontando, mas a gente vai escutar muito falar desse cara ainda. Agora, irmão, vamos lá. Tu passou pra gente a reflexão que tem um controle, um poder dominante, não sabemos quem, que vai controlando. Ou quem, porque pode ser um grupo. Exatamente, um grupo. Como é que permitem que o Elon Musk evolua dessa forma? Pode ser que ele seja uma dessas peças a ser movimentada nesse grande tabuleiro, a qual o dono do jogo é Deus, sempre vai ser e nunca vai mudar. E os homens ficam brincando de jogar e Deus está em cima só comandando o jogo. Eu costumo dizer, o pessoal que mexe muito com religião e tal, eu sempre gosto de falar isso para eles. É muito interessante quando a gente fala de Deus. Né? Por quê? É uma certeza que Deus é único, onipresente, onipotente, tudo que nós já conhecemos, mas que ele é único. Porque, para mim, é Deus com vários messias. Aqui é Cristo, não sei aonde é Buda, na Índia é Hare Krishna, é Krishna, né? No outro é Maomé. Então, parece que Deus é tão sábio, criou o mundo e o universo e nós todos, né? Então, não tenho dúvida nenhuma sobre a sapiência de Deus. Ele criou messias específicos para parte do planeta. Eu sei que tem gente que é ligada à religião cristã, à Bíblia, vai ter N respostas para isso. Eu sei que o pessoal lá das religiões africanas vão falar também, discorrer sobre isso. Eu sei que o pessoal muçulmano, né, do Islã, o islamismo vai discorrer. Mas, cara, isso é inequivocável. São vários messias. Todas as histórias muito parecidas. Né, a história da vida, né, são os livros sagrados. Todas têm dilúvio, todas vieram com o Messias que nasceu de uma virgem, as histórias são parecidas. Então quer dizer que é só um entendimento humano. É como se fizesse isso. Se eu colocar o meu Messias lá daquele outro, o povo não vai entender. Lá a cultura é outra, lá tudo é diferente. Então o cara bota um Messias para que todos entendam qual é a mensagem lá. Isso é uma visão particular, tá? Só estou confabulando aqui. Mas é muito interessante falar isso, porque isso faz bastante sentido. Um Deus para todos, que aí um chama de Alá, outro chama de Deus, mas é Deus, é o onipotente, onipresente, e com os Messias, que são aqueles que vieram levar essa palavra de Deus, os filhos de Deus. Só que um filho aqui, mais uma vez, eu sei que o pessoal vai me marretar. Isso que eu ia falar. Vai me marretar nessa mas parte aí. Não tenho problema com isso. Nunca tive. Mas nessa parte vai entrar a emoção, né? Como assim? Tudo que tu viveu, cara. Você todas as experiências que você teve na sua vida, desde da concepção. Não é quando você nasceu, desde quando você estava na barriga da tua mãe, cara. É muito antes de você nascer. Então toda essa experiência física,
não sei nem explicar, mental? Não, mas não é mental, espiritual, né? Ou, enfim, todo esse conjunto de experiências é que vai fazer quem é você. E é isso que vai levar você a crer em algo. Se você tivesse nascido no Afeganistão, em Kandahar, você acha que você teria as mesmas concepções de Deus? Claro que não teria, cara. Sim. Essa que é a questão. Então, quando eu falo que Deus é muito mais sábio do que a gente imagina e coloca um Messias para cada um entender a mensagem é única. Ele satisfaz cada cultura, cada povo. Tem uma passagem bíblica que Deus separa por línguas. Acho que, se eu não me engano, é Torre de Babel. Eu sou um sou muito leigo nessa parte de religião, né? Mas tem uma parte que ele separa. Mano, o Walter falou que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado. E aí ele separa. Por quê? Já estava dando caô já. Juntou todo mundo, já estava dando caô. Mano, o Walter assistiu essa novela da Globo, né, Mano, Walter? teve a novela também. Quando você vai... eu vou fazer uma analogia esdrúxula, me desculpe, é o público, mas é só para entender. É só para ser lúdico na história. Já te disse, você é um ótimo facilitador, cara. Então, sua analogia... Você vai num churrasco. Todos nós gostamos de... Qual é o carioca que não gosta de churrasco? Você vai no churrasco. Um grupo pede pagode. O outro grupo quer escutar heavy metal. O outro quer escutar música de rave. O outro... Gosto. É o que a gente está falando, cara. Ser humano é diferente de um para o outro. Dentro do mesmo segmento de religião, você vai ver diferenças incríveis dentro do mesmo grupo, pô. Do mesmo grupo. Imagina de grupos diferentes, de países diferentes, de culturas, de vivências diferentes e por aí vai. É bem complicado. Tá, cara. E aí, cara, já que tu fala OVNI no shopping de Miami... Não é um OVNI, é um extraterrestre. Que eu acho que aquilo ali, na minha opinião... chama-se bandeira falsa ou false flag. O que é isso? A gente não pode falar que o 11 de setembro é um false flag, que a operação projeto Wolf Woods é um false flag. Porque false flag é quando você faz alguma coisa para desviar a atenção do público e o que estava em foco cai a expectativa. O pessoal deixa de ficar ligado naquilo que está acontecendo. Esse alienígena de Miami... para mim, foi exatamente isso. 450 policiais ficaram em torno desse alienígena, tem vídeo dele andando, e voltaram para o quartel falando que foi um engano. Ué, então o que estava andando lá no vídeo com aquela opção de viatura em volta? Então, pode ser um Blue Beam? Pode. Pode ser uma holografia? Pode, para chamar a atenção disso. E a mídia, porque tudo é mídia, tá? A gente fala como se os acontecimentos fossem soltos, não. Tudo está ligado à mídia. A mídia vai toda voltar os holofotes para isso e aquele negócio que estava sendo falado que o pessoal quer que esqueça, deixa de ser falado, entendeu? Chama false flag. Sim. Bandeira falsa. É muito Quando eu estive no Haiti, voltando a falar do Haiti, é uma alusão só, tá? Outra analogia. A gente usava o tal do diversidade operativa. O que acontece? A gente entra fazendo barulho, fingindo que está fazendo algo, toda a população do Haiti vai para lá ver o que é, e a gente fazia outra coisa, totalmente tranquilo, na surdina, na escuridão da noite, sem a atenção do público. Então, um exemplo clássico, a gente entrava com o blindado, o blindado sozinho, com o alto-falante falando na linguagem creole, falando lá umas frases, com barulho de tiro, isso de madrugada, todo mundo do bairro ia para lá e a gente conseguiu uma infiltração completamente, descer do blindado andando no meio das sombras e conseguir. Então, é chamar atenção para que você faça outra coisa sem ter atenção. Entendo. Entendeu? Mas precisa ser, um alien no shopping, no shopping e botando 450 policiais e depois os 400 com a mesma versão. E já falaram aí? Não é muita coisa. Mas aí é que tá. O que se quer é desviar a mídia. E eles conseguem. Se você fizer qualquer coisa do tipo, você consegue. Pode ser a mais esdrúxula, a coisa para você rir depois, mas ficar todo mundo rindo, olhando aquilo, aquilo é uma palhaçada. Mas o que estava passando no noticiário que vai prender meio mundo, o nego já não está mais olhando. Está todo mundo olhando o false flag. Tá. Agora, tu falou, pode ser Blue Beam. Pô, se isso for de fato ser utilizado dessa forma... também pode ser para chamar a atenção desse tema, né? Então você coloca ali... Sim.
É difícil da gente pontuar qual é o objetivo, porque a gente não sabe nem se esse grupo que possivelmente está fazendo isso existe. Então, é difícil pontuar. E nem sabe mas se é é bom real. a gente ficar ligado, igual a gente está fazendo aqui, botando várias alternativas, vários tipos de pensamento e opiniões diferentes. A mesa está completa aqui com todas as informações. Cabe a nós analisar todas as informações e tomar nossas opiniões. E não pegar uma opinião pronta. Pô, tem um alien andando lá no shopping de Miami. Então você não acredita? Nesse aí não. Tem Por muita quê? coisa que tá... Por Porque eu quê, acho cara? que é false flag. Pelos acontecimentos que estão tendo no mundo, é false flag. E o que você acha que está acontecendo no mundo a ponto de tirar as atenções? O que você está Bem, enxergando isso é com no- base em tudo isso que você já leu, já refletiu, que Isso você é viu notícia em em outros todos momentos? os canais agora. Né? Graças a Deus eu não vou estar falando nenhum segredo. Epstein, ou Epstein, a ilha da pedofilia. É um cara que é pedófilo, já foi comprovado, tem dois documentários dele na Netflix. Ele era namorado de Ghislaine Maxwell e ele é envolvido com pedofilia o tempo todo. Só que agora ele se matou na cadeia, essa namorada dele está viva ainda, presa, e com levantamento de documentos, investigações, tem muito caroço debaixo do angu. Muito. E isso está vindo à tona. Me parece que essa pedofilia não era porque eles eram pedófilos. É diferente. Eles usavam como arma. Isso é uma coisa que na espionagem é usada há muito tempo mesmo, que é o prazer. O que você gosta, Mano Cláudio? Eu gosto de beber Red Bull. Beleza. Vou botar você na fábrica de Red Bull para você beber Red Bull o quanto que você quiser. Pô. A Red Bull é seu. Você agora é sócio da marca. Mas você tem que fazer o que eu quero. E a pedofilia era para isso. Eles conseguiam atrair grandes players, grandes mesmo, presidentes, ministros e todos os outros, né, que comandam esse grande jogo, usavam a pedofilia e depois, se você não fizer o que eu quero, vou jogar essa fita aqui no ar. E é isso que é a minha visão. Você acha que querem desviar a atenção para isso? Disso. Tirar isso Perfeito, de jogada. Porque vai envolver muita gente importante. Muita mesmo. Agora, então isso é real, é fato. A ilha da pedofilia é fato. Já está em todos os canais. Isso era falado como teoria da conspiração há uns 2 anos atrás. Ninguém acreditava nisso. Né? Isso é muito importante de falar, porque quando lançou o filme Freedom, aquele da pedofilia, que teve lançamento no cinema e tal. Sound of Freedom. Obrigado aí, Mano Walter. E todo mundo criticou. Por que criticaram? Por que a mídia falou que era filme de conspiração? Por que falaram isso? Porque sabiam que ia dar no que deu. Descoberto. A rede de pedofilia não serve para atender a pedofilia. Serve para coagir as pessoas. Serve para falar assim, agora você é meu escravo. Se você não fizer o que eu estou falando, eu vou liberar as fitas que eu gravei você fazendo. Simples assim. Mas isso é meio que perigoso também por você acabar... Quem está ouvindo concluir que aquele cara é uma vítima, né? Mas ele usufruiu, ele fez, ele cometeu os crimes, ele tem a ruindade não. de participar. Aí é que tá. Tal, né? Foi despertado o que ele gosta. Ele estava lá por causa disso. Exatamente. Isso aí não Então, tem dúvida. Não é? Ele não está de inocente em nada. Só que o que ele está sendo usado é muito maior do que ele imagina. E isso os serviços de espionagem do mundo todo fazem isso. A CIA faz isso, o Mossad faz isso, todo mundo faz isso. Isso desde sempre, né? A espionagem... para você ter uma ideia, Segunda Guerra Mundial? Mata Hari. Mata Hari era uma dançarina, eu não lembro nem qual é a nacionalidade dela, fazia umas danças lá naqueles bordéis antigos, só que ela era espiã, pô. O bordel espião. Todas as prostitutas do bordel eram espiãs. O que acontecia? Os magnatas iam lá, ficava bêbado, entorpecido, fumava ópio, fazia sexo, contava a opção de coisa que não devia contar, porque elas ficavam perguntando e depois passava para o alto escalão. Sim. Então isso sempre foi usado, isso não é nenhuma novidade. Só que agora, no mundo que a gente está vivendo, em 2024, isso acontecer, pelo amor de Deus. Não, então, e não tendo guerra nenhuma. Isso é o seguinte, esses poderosos, presidente, grandes players,
eles não têm bondade, né, cara? Pra fazer o que eles fazem, eles são dominados. Lembra que a gente falou do poder? Primeiro o poder, depois o resto. Então, isso inclui família, filhos, qualquer coisa. Primeiro o poder, depois o resto. Eles são dominados por esse desejo deles, né? Exato. E essa ruindade que tá neles. Aí o que esse grupo O outro faz? ruim faz. O outro grupo faz, calma aí. Vem pra cá, que isso aqui é tudo nosso, eu também tô contigo, e torna ele um dependente, né? Através de uma mídia que, se isso for usado, vai ser um escândalo e vai acabar com toda a reputação dele Em alguns e todo lugares, o poder junto. como eu falei, é morte, Glauber. É morte. O cara foi acusado. É morte. O cara é um líder da nação. Se ele fez isso, é pena de morte. Ou então prisão perpétua. Não tem como... Em alguns países, não estou falando que todos são assim, mas tem países que a lei é bem clara. Se for acontecer, acabou, filho. Então ele não perde só o poder. Não é só isso não. Muito pior. Muito pior. Esse filme, cara, que você citou, eu assisti, eu não gostei muito, não. Eu não assisti o filme. Mas assim... Eu vi mais pela chamada e pela atenção que ele teve da mídia, né? Não, é porque o Tanto filme... contra quanto a favor. O filme, aqui no Brasil, saiu como um Som da Liberdade, é isso? Isso. Mostra uma rede de pedofilia. Sim, mas na América assim, Central. Num lugarzinho assim... E por que tanto barulho? O que eu quero te dizer, cara? Não conecta tanto as pessoas... Porque é lá no meio da selva, com os caras meio bárbaros e tal. Se coloca presidentes, grande players... Não, o filme não ia ser lançado. Isso daria senso comum, entendeu? Pô, no hotel de luxo em Nova York. Agora concordo. não, colocaram bem um negocinho ali e tal. Não foi tão forte, sabe? Entendi. Agora, o que você está dizendo... que se de fato essa ira existe... Existe, já está em todas as mídias. Pode estar, eu não vou citar nome, né? Não vou falar, né? Porque assunto sensível demais, né? Se esse poder todo existe, acabam com a gente, né? Como eu falei, quero dizer é o seguinte, todas as cara, mídias estão por falando exemplo, sobre o os assunto. poderes no Brasil, presidente, todos os outros poderes, né? Judiciário, legislativo e tal... estaria envolvido nisso. Poder nos Estados Unidos, o Congresso americano estaria envolvido nisso. Essas Big Tech estariam envolvido nisso. E todo mundo junto ali. E esse segredo é entre eles. E, vamos navegar todo mundo juntos. Quem sair do caminho, a gente destrói. Tá aqui as provas. Pô, isso aí é um bagulho pesado. Traduzindo em miúdo, você conseguiu exemplificar bem rapidamente o que é o cerne da coisa. E aí você falou tempo atrás sobre hierarquia, né? Que todo mundo sabe o teu lugar. Com certeza. Mas você tem que ter o medo, você tem que ter algo que você todo teme mundo de todas sabe as o formas. lugar e quem tá nessa briga pelo poder tá só esperando alguma coisa para tentar fazer isso, né? Ele tá só esperando. Por exemplo, cara, é muito comum um golpe na internet. Alguém vai lá, seduz o cara tem família. O cara é um empresário, o cara é famoso, sei lá, figura pública. Aí ele tem filhos, esposa. Mas só que o cara gosta de ter relação homossexual. Isso. Aí alguém vai lá, seduz ele, tem um vídeo e vai stalkear esse cara o resto da vida. Verdade. Isso na internet hoje é comum. Comum. Se nessa proporção é comum, imagina... No nível global. Aí precisa... Espero eu, que é tão ruim, né? É tão sórdido o tipo de assunto que a gente abordou agora, que eu espero por mim... Seja só preso os pedófilos lá, metido nessa ilha, desse caso do cara lá que era dono da ilha pedófila e dê cabo a esse... Porque se for mesmo isso que a gente está especulando, que é apenas uma especulação, muita coisa vai acontecer. Não vai parar tão fácil assim. Não vai parar tão fácil mesmo. E aí, voltando ao início, pode ser necessário colocar um Wagner ali no shopping... Para poder chamar a atenção e sair disso, já que são poderosos. Se a gente falou que a CIA traficou droga durante um tempo, se a gente falou que a CIA estava querendo explodir navio da Marinha, a CIA não, o governo estava querendo explodir navio da Marinha para botar a culpa no outro. Se a gente tá para fazer isso, onde você tem? O que é isso? Isso não é nada. Isso não é nada. Um alien andando no shopping, isso não é nada. É o que eu estou falando. O poder é tão corruptível que eu acho que vai ter ainda notícias sobre isso. Não sobre esse assunto, caso da ilha do pedófilo. Não estou falando disso. Estou falando como um todo, né? A gente vai ver muita notícia
relacionada ao poder. Vamos sim. Existe uma coisa agora nos Estados Unidos chamada FOIA. FOIA é a lei criada para você ter acesso a qualquer coisa que o americano fizer no país. Qualquer coisa. Não tem mais segredo. Se você fizer uma coisa secreta, qualquer cidadão americano preenche uma ficha, acho que é pela internet, não sei, até onde eu lembro, quando lançou a lei era uma ficha. Agora é pela internet e você vai ter acesso aos documentos daquele assunto. Isso é claro, passa no Congresso americano, mas você vai ter acesso. E aí a gente entra no tal do complexo militar industrial. O que Kennedy tentou combater isso? São as empresas de tecnologia, Lockheed Martin é uma, Northrop Grumman, Boeing, essas grandes empresas americanas que dominam a tecnologia, elas praticamente ditam os rumos do país. Kennedy ficou meio com medo disso. Falou, pô, esses caras estão muito grandes, eu sou o presidente, parece que os caras mandam mais do que eu, pô. Então começou a ter conflitos de interesse nessa época, né? E esse complexo industrial militar, ele toma proporções inimagináveis. Parece que existe um governo dentro de outro governo. Você está lá, você é senador, você é presidente, mas você tem que pagar continência para alguém que nem é nada, que está nos bastidores, porque ele financia as tecnologias, ele financia tudo. Né? Isso chama complexo. Ele que lança as tecnologias no país, enfim. Nem é nada oficialmente, na verdade. Exatamente. É tudo, né? E aí o que acontece com isso? Quando você faz isso, se for institucional, você não consegue mais esconder. A CIA não consegue mais esconder muita coisa. O FBI não consegue mais esconder muita coisa. Por quê que não consegue esconder? Porque qualquer cidadão americano pode pedir essa lei de FOIA para saber o que está acontecendo. O que o governo faz? Pega todos os projetos secretos e jogam para o meio particular. Se você tem uma empresa... Eu sou o país... pesquiso sobre arma biológica. É uma coisa que tem que ser bem secreta. E aí eu vejo que se eu continuar com esse projeto, eu vou ser questionado pelos políticos e pelo povo. O que você está fazendo? Por que você está fazendo arma biológica? O que ele faz? Ele passa todo esse projeto para uma empresa. E a empresa não pode sofrer a lei da FOIA, porque é particular. Eles podem manter o segredo. E assim os Estados Unidos faz com tudo que é segredo, tanto espacial, como arma, como tecnologia de comunicações. Tudo que é segredo está na mão dos empresários hoje em dia para não sofrerem esse ataque da lei da FOIA, que é a lei de acesso à informação, e você obrigar o governo a falar. Então, mas se esses poderosos, né, que não são nada, né, tu falou, tem os senadores e tal, se eles que mandam, por que eles permitem uma lei dessa aí? Que prejudica até o interesse deles? Mas aí é que tá. Ou eles querem que essa tecnologia vá justamente para as empresas? Pode ser uma, porque isso dá lucro. Fale, por favor. Um exemplo. Internet. Nós estamos aqui fazendo podcast, né, e estamos na internet, ao vivo. Quem inventou a internet? É chamada uma empresa que é militar, chamada DARPA. Não existia comunicação de internet. Para os militares de alto escalão se comunicar, a DARPA criou a DARPANET. Foi a primeira internet do planeta. Quem criou foi o americano. Então, é exatamente o que você falou. A tecnologia, ela nasce no meio militar por causa de uma demanda. Mas depois ela migra para as empresas para dar lucro. Exemplo, GPS. Exemplo, internet. GPS é Global Position Systems. É uma coisa que foi inventada pelos militares para saber aonde está o que realmente em tempo real. Passou-se um tempo, essa tecnologia migrou para empresas e hoje em dia você tem GPS no celular. Você pode comprar um GPS e botar no carro. Você pode andar com um GPS no relógio, um GPS andando no mato. Então eles conseguem, da demanda, criar um lastro onde que o lucro vai cobrir essa demanda para a qual foi criada. Um exemplo, eu quero criar esse copo para motivos de guerra. Isso vai fazer com que eu tenha vantagem. Vou gastar milhões no projeto e nas pesquisas para fazer o copo. Mas eu sei que depois que esse copo, que acabar a guerra, eu vou vender isso para alguma empresa e vou tirar 5, 10, 20, 100, 200, 1000 vezes o valor do que eu fiz o projeto. Ou essa mesma empresa já usa o militar. Claro que essa comunicação é o tempo todo. Em empresas de tecnologia de ponta e militares de alto escalão,
essa conversa é fluida todo o tempo. A guerra da Ucrânia foi um grande exemplo disso na área de drone. Todo mundo agora está falando de drone, porque a guerra eclodiu e o drone fez o seu papel, tanto do lado da Rússia como do lado da Ucrânia. Então, a guerra parece que foi um palco para testes de novas tecnologias ou novas doutrinas utilizadas pelos dois lados. E isso fez com que o número de tipos de armamento em drone fosse impressionante. Hoje em dia tem um tal de Loitering Ammunition. Nada mais é do que drone kamikaze. E o corpo dele todo é bomba e ele é um drone. E você vai guiar ele até o alvo. Todas as empresas já estão fabricando. Todas. Isso não existia. 5 anos atrás não tinha isso. E agora tem. Já é completamente chancelado em toda a indústria de defesa. Drone kamikaze. Em vez de você pegar um drone de caseiro e amarrar uma bomba com um cadastro do seu boot, não. Já vende já para isso. Pronto. O que eles estavam construindo ali com a criatividade, as empresas olharam de defesa e falaram, opa, olha aí um mercado que a gente não tinha visto. E agora, toda feira de defesa que eu vou tem drone kamikaze. Entendeu? Sim. Irmão, esse segredo militar, né? Tudo isso que envolve a Área 51, sim, é uma exclusividade do americano? O russo, como é que tá nisso aí? Boa. Ah, você é demais, cara, você é demais. Vamos lá. Área 51, Estados Unidos. Kapustniar, Rússia, que é a Área 51 russa. Pine Gap é a Área 51 australiana. A China, eu não vou lembrar o nome, porque é um nome... Todos os países que são os players, que a gente conversou no outro podcast, todos eles têm sua Área 51. Todos eles têm sua área secreta. Agora, saber se essa Área 51 só trata de segredos militares ou de OVNIs também, aí fica a pergunta para o nosso público. Jonathan Souza falou aqui, ó, pede para ele falar do Bluebeam. Bluebeam. E o Sérgio Luiz, Glauber, pergunta se o Comanf viu o vídeo do OVNI invisível que viralizou ontem, provavelmente um drone invisível. A tecnologia stealth, só respondendo. Primeiro, Bluebeam. Isso. Bluebeam é uma tecnologia de raio laser ao qual você cria imagens muito reais. Para fazer uma analogia, existem algumas festas acontecendo aí no mundo afora que eles estão falando que está sendo o uso do Bluebeam, que são algumas imagens que as imagens parecem descer de prédios, dragões em voltas de prédio, que é tudo um jogo de luzes, mas é tão perfeito que você acredita que um dragão ou um gorila está arrebentando o prédio, os pedaços do prédio estão caindo, de tão perfeito que é. Então nada mais é do que um holograma com uma perfeição assim jamais vista. E isso tem uso militar, né? Isso tem uso, como que eu vou explicar? Com outros cunhos, né? Se você, vou dar só um exemplo. Se você usar uma imagem de um disco voador pousando em Washington, todo mundo, com Bluebeam, todo mundo vai acreditar que esse disco voador pousou lá na realidade, e isso é uma encenação feita através de holografia, explicando o Bluebeam. A outra parte do Bluebeam são os raios de alta potência. Alguma coisa do Havaí, né, aqueles incêndios que aconteceram no Havaí, rolou alguns vídeos, né, falando que eram raios azuis que vinham do céu e iam queimando alguma coisa. Aí também várias teorias da conspiração embarcaram, podendo ser Bluebeam de alta energia. Essa é a resposta para Bluebeam. Tanto para holografia, como raio laser de alta intensidade para queimar as coisas, explodir as coisas. Tem vídeos na internet disso. E o uso para poder se construir ali um entendimento ligado a uma nova ordem mundial e tal? Sim. Ligado a uma nova ordem mundial. Eu posso simular a volta do Messias. Seria uma ideia. Atacando a parte religiosa. Exatamente. Falando e esse Messias dizendo que acabem com isso, tornem tudo um governo só, com apenas um presidente para o mundo todo. Pronto, a nova ordem mundial. E o meu escolhido é o... fulano de tal, entendeu? Sim. Isso é o Bluebeam. Sim. E a outra pergunta foi? Sobre você se você viu sobre... Eu não vi, mas eu posso explicar invisível. uma coisa. É chamado de... não vou lembrar o nome agora. Os meninos do olho puxado, né? Coreia, China, acho que Japão também, faz alguma coisa de manto invisível. Isso está muito divulgado na internet. Eu vi há bastante tempo atrás, ainda estava nativo ainda. A gente estava pesquisando sobre camuflagem e eu vi
esses mantos, né? Tem um nomezinho, um nome parecendo com clock, alguma coisa clock. Eu esqueci o nome. Mas são mantos, né, que eles têm a seguinte construção. Eles conseguem pegar a imagem que está atrás desse... Vou falar que é tecido, mas não é tecido. Atrás do tecido desse manto e projeta para frente. Então você se torna invisível. Isso é a evolução da tecnologia stealth. Porque stealth é você desviar o radar e tornar a assinatura de radar diferente de uma aeronave. Eu jogo o radar numa aeronave e vejo que ela é um pássaro. Pô, um pássaro não é uma aeronave, então é com radar. Esse não, é um tipo de stealth além, é uma camuflagem de invisibilidade. Isso já existe, mas não vi esse vídeo, tá? Que foi relatado aí pelo grande espectador. E o último, são 3. Foi o Ninja Shogun. Ih, rapaz, cara, é Ninja Shogun? Agartha Hollow Earth. Agartha. Se eu não me engano, é alguma coisa relacionada à Terra Oca. É a teoria da Terra Oca. Que dizem que existem mundos dentro do planeta, né? É interessante que isso faz uma alusão até ao folclore, né, da civilização viking. Quem vê aí essa série aí, deuses vikings, mundos vikings, se eu não me engano são 9, e nós estamos no Midgard, que é onde a gente está no momento. É uma alusão a isso aí. Eu acho que eu tenho quase certeza que Agartha é sobre esse assunto. Mas eu não estou dando certeza não, tá? De tudo que eu li, eu já vi essa palavra Agartha, mas eu estou fazendo a analogia principal ao folclore viking. Quando você citou aquele período ali com Cuba, né, dos ataques provocados dentro de solo americano para justificar uma ação contra Cuba e tal. Sim. Anos depois, acontece o 11 de setembro. Sim. E quem acredite que aquilo ali possa ser novamente uma ação dessa provocada. Tem muitas linhas chegar conspiratórias sobre isso. No convencimento, naquele apelo todo, para ter uma ação. Tem um estudo, isso é estudo sério. Não sou eu que só vou replicar o que eu li. Que não houve 11 de setembro, né? Do jeito que a gente imagina. E sim uma ação contundente de alguém, que eu não sei explicar, porque na matéria que eu li não diz quem são os autores, mas tudo programado e que não existiram aviões. E tem vídeos que mostram a explosão dos prédios. Porque quando você fala... É interessante falar sobre isso, que aí a gente pode até citar o projeto Bluebeam, que é outra coisa bem interessante da área conspiratória. Projeto Bluebeam, você vai criar coisas que não existem com laser. Show! E dizem que aqueles aviões não existiam. Que quem estava lá no 11 de setembro filmando com a câmera de mão não tinha avião. Agora, todas as imagens que você vê em uma tela, na televisão, no YouTube, né, tem avião. Então parece que foi adicionado... isso é teoria conspiratória. Que aquilo foram explosões, não tinha avião nenhum. Mas aí também tem o lado contraditório da coisa, né? O lado contraditório os aviões tinham passageiros, pô. Os passageiros morreram, certo? O avião foi sequestrado. Então, se isso fosse verdade, acho que já teria caído por terra por causa da morte das pessoas que estavam nos aviões. Tem vídeo também mostrando que esse é muito bacana, esse é bem mais... do avião que caiu no Pentágono, que não foi um avião, foi um míssil. Não tinha avião nenhum ali. O que entrou ali foi um míssil. Agora, quem jogou o míssil? Por quê? Aí vai saber. Né? E isso faz bastante sentido que quando você vê a área do Pentágono destruída, não é avião que fez aquilo, cara. Não é avião, pô. É notório. Tudo bem, eu não conheço explosões desse nível, mas eu já explodi bastante coisa. Eu sei como é que funciona o explosivo. Sou um aficionado por explosivo. E é difícil acreditar que aquilo ali foi um avião que fez. Vendo a imagem do Pentágono destruído. Destruído, falando numa parte, né, onde o avião bateu. Muito difícil acreditar que foi um avião que fez aquilo ali. O furo é muito... O furo, parece um furo, mas a destruição é muito simétrica. Aquilo ali parece ser uma carga direcional, que é o que compõe esses mísseis, né? Enfim.
Teoria conspiratória, Então, aí, coisa para se perguntar, como deixar que um som. sustenta? Como se sustenta essas explicações? A sustentação são as imagens, que mostra até mesmo uma imagem de alguma coisa passando e atingindo esse prédio, né, do Pentágono. O do 11 de setembro gira em torno... Existe uma coisa chamada Deep State, que é o estado profundo. Aí você falou, mas tem o cara... É o quem governa que não aparece. É um estado dentro do estado. Não tem os Estados Unidos? Tem um outro Estados Unidos que a gente não conhece. Não tem a internet? Não tem a Deep Web? É a mesma coisa. A comparação é a mesma. E esse é o grande alicerce de todas as teorias de conspiração do planeta. Parece que esse estado profundo, esse estado negro, esse estado oculto, que comanda tudo e faz... Desculpa. Comanda tudo e faz todas essas besteiras. E faz transformar em teoria da conspiração. Exato. Não, o que eu te perguntei como é que sustenta é o seguinte, né? Porque a tese oficial, ela tem as imagens, tem as vítimas, tem a companhia aérea que foi sequestrada. Aí a teoria... Eles comandam, mas comandando mesmo. Né? Se existir, porque a gente só está botando suposições aqui, né? Claro, mas se existir, eles comandam toda a mídia, velho Glauber. Se eles quiserem acabar com o seu canal, amanhã você não faz mais nada. Vamos combinar uma coisa? Vamos parar de falar isso, porque a gente atrai, né, cara? Não. Teoria da conspiração pro velho Glauber, não. Tá muito recorrente esse papo aqui no canal, cara. Sério? Já comentaram isso aqui? Já, pô. Tá todo mundo muito tenso, né, cara? Cara, agora eu vou falar uma coisa que é muito interessante e corrobora com o contrário do que eu falei agora para te deixar tranquilo. Cara, o Brasil é magnífico, cara. A gente está tão abaixo de todas essas aspirações mundiais, a gente é tão pequeno. Estou falando como civilização, tá? O país é magnífico, rico, né? Maravilhoso, cheio de recursos minerais. Todo mundo quer o Brasil. Eu estou falando do povo, que eles nem se preocupam com a gente, Val. Eles não se preocupam com a gente. Então, e esse governo dentro do governo aqui não existe? Então... Aqui, pode ser que se existir o grande lá fora, tem marionetes aqui. Tem umas cabecinhas aqui que obedecem eles lá. É o que eu acho, né? É achismo, mas faz sentido. Voltando nessa questão do 11 de setembro e dessas coisas que esse governo, dentro do governo oficial, conduz por um ataque à tua própria nação, como foi o 11 de setembro. Sim. Essa possibilidade, né? Aí torna isso uma teoria da conspiração, porque tem elementos assim que pode se entender como uma evidência razoável e tal. Mas aí as pessoas questionam, porra, como que esse segredo se perdura? Aí tu falou que não, compra a mídia, compra tudo isso. Tá, a família das vítimas também são compradas? Como é que essas pessoas são caladas? Como é que tudo isso, ao mesmo tempo, uma coisa eu já aprendi. Uma coisa eu já aprendi, né? Eles compram muita coisa. E eu não estou falando de teoria da conspiração, não. Eu estou falando de poder. Se compra muita coisa. Hoje em dia... Com o grande poder, você muda muita coisa. Isso não é teoria da conspiração. Eu gosto de fazer analogia porque eu lembrei. Guerra da Síria. A Síria foi atacada... Síria é país, tá? Foi atacada pelo ISIS, Estado Islâmico. Só para fazer uma ponte, uma analogia. Beleza. A guerra rolando, a Síria combatendo o Estado Islâmico. Você acredita que o americano estava apoiando o Estado Islâmico? Tava, isso é fato. Sim. Ele dava arma, dava suporte... dava dinheiro para combater o governo que era contra os Estados Unidos de Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria. Por você apoiar um grupo terrorista só por causa dos seus interesses, isso já é feio. Mas isso tem coisa pior ainda. A Síria tem um lugar chamado Palmira. Eu gosto de civilização antiga. Então, eu sei muito bem da importância de Palmira em toda a humanidade. E nesse lugar chamado Palmira, existem estátuas de Buda antiguíssimas. Talvez remontem o início do budismo. Uma coisa completamente perdida, né, na história humana, que estava lá até hoje. E aquela estátua era um marco físico que nossa história é muito mais antiga do que a gente imagina. Pô, o Estado Islâmico não foi lá e dinamitou as estátuas, cara? Uma guerra... Você vai dinamitar uma estátua de não sei quantos mil anos, pra quê? Aí entra o meu olhar, apagar a história. Eu não quero que você saiba de onde você veio, qual é a tua história.
Eu quero saber que você começa daqui para lá. Para trás eu não quero saber porque... Resumindo, é a mesma coisa que Hitler fez de tentar apagar toda a religião, apagar toda a cultura e criar uma coisa nova. Ele ia ter o controle total, ia ser o Deus do país, né? O Deus da nação. É mais ou menos o que o ISIS estava tentando fazer. E por que eu falei isso tudo? Justamente porque você falou, para você ver a que nível, né, chega esse tipo de coisa de você atuar, como você falou aí, da ação de fazer alguma coisa de bandeira falsa dentro do seu próprio país. Quando o interesse é maior, Glauber, o nego joga pro alto nações, populações, o nego não está preocupado com isso não, cara. O nego está preocupado com o resultado. Isso aí vai trazer o que de benefício para mim, para o controle que eu quero? É disso que eu estou falando. E isso não é Estados Unidos, não é China, é controle. Isso tem em qualquer lugar. E a pessoa que tem poder, ela vai fazer qualquer coisa para ter mais poder. Se eu conseguir provar para você, um exemplo, vou fazer uma brincadeira, se a gente mandar pro saco, mano, Walter, que você vai ganhar 7 milhões de seguidores amanhã, você vai mandar o Mano Walter pro saco, pô. Pô, será, cara? Entendeu? Pô, irmão. Eu tô... Gostou muito da brincadeira não, né, Mano Walter? Pô, eu confio no meu chefe, pô. Acho não, que mas é pra fazer uma analogia e pra gente fazer entender com a brincadeira. Sim. Que, cara, mexeu com poder. Poder, você consegue dinheiro. Eu sei que a grande briga do capitalismo, a gente vive num mundo capitalista, né? A grande briga pelo dinheiro, mas dinheiro é pouco. Você tendo poder, você tem qualquer coisa. Qualquer coisa. Dinheiro é segundo plano. Poder, que eu digo poder mesmo, né? Sim. E é mais ou menos isso. E os países, eles gostam de brincar. Esse brincar de Deus é pesado. Eles não têm noção. Se realmente fazem, porque o que a gente está conversando é teoria da conspiração, não é nada provado, mas se realmente fazem, vão pagar caro. Vão pagar caro. Porque isso tem uma resposta. Se há um onipotente, um onipresente, vão pagar caro. Fazer isso com pessoas que nem sabem o que está acontecendo. Então, mas isso acontece há muito e muito tempo. Falei isso para minha esposa uma vez, esses dias atrás. Tudo acontece, tudo começa quando a gente estava na caverna mastigando bananas. A gente estava na caverna mastigando bananas e é um grupo, né? Um grupo de pré-históricos, vamos dizer assim, dentro de uma caverna mastigando banana. Um dos pré-históricos olhou para o grupo e falou assim: se eu liderar todos esses pré-históricos, eu posso tirar vantagem para mim. Ali começou tudo, Glauber. Ali começou. Ele olhou assim e falou: se eu liderar esse grupo, a melhor parte da caça é minha, eu vou dormir mais perto do fogo, o melhor lugar da caverna vai ser meu, então eu vou liderar. Pronto, ali começa tudo. Quando você lidera, mas não lidera pelo bem maior, lidera em bem próprio, lidera para tirar vantagem. E ali começa tudo. Essa é a minha visão. Ali começa o jogo do poder, ali começa tudo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ter, eu tenho. Ali começa tudo. E aí o ser humano fica entorpecido com isso até o ano de 2024, que é o ano que nós estamos. Então, aí quem questiona fala assim, pô, mas como que isso funciona? Porque é muita gente querendo, são muitos grupos, como é que eles se ajustam, como é que as coisas se harmonizam? A hierarquia, ela existe mesmo sem você perceber. Um exemplo muito engraçado foi hoje no supermercado. Eu ia ao supermercado com a minha esposa. Pegamos as compras, chegamos no caixa e eu tenho uma leitura muito bacana sobre body language, que é a leitura corporal. A linguagem corporal. E eu percebi que a caixa não estava bem, cara. Ela não me olhava no olho. Falei, pô, estranho, cara. A menina tá agindo estranho, a caixa, mas, né? Tô comprando, não sei o quê. Cordial, bom dia, boa tarde, boa noite, educado. Passou as compras todas e o caramba, eu olhei pra minha esposa não percebeu. E aí eu passei as compras de cama, eu falei, quando a gente passou,
Eu falei, pô, você percebeu? Ela percebeu o quê? Aí quando eu olhei para trás para ver a caixa que tava cabisbaixo, não me olhava no olho, toda estranha, agindo estranho, ela tava falando toda alegre com a outra caixa. Eu falei, caramba, cara. Aí contei para minha esposa, ela não tá, ela me tratou diferente. Ela falou, eu vou te explicar por quê. Algum cliente, passou aqui e quebrou ela. Tipo, tô sendo mal atendido. Você sabe como é que são os dias de hoje? E isso fez com que ela agisse diferente comigo do que com a caixa do lado. Ela se sentiu feliz falando com a caixa, mas quando eu estava ali, ela estava acuada, ela estava com medo. Eu percebi isso pelo ar, pela áurea da pessoa. A áurea eu estou falando aqui mas percebi na energia, ela estava com medo. Então ela foi destratada por algum cliente, isso teve reflexos no trabalho dela, e ela agora age assim com os clientes. Foi essa a minha leitura, e minha esposa, é isso mesmo. Alguém passou lá, reclamou, ela pode ser mandada embora por causa disso, e ela está agindo dessa maneira agora. Ela nem olhar no olho olhava, falava olhando para baixo. Eu falei, caramba, cara, ser humano. A gente tá vivendo uma época, porra, muito sinistra. Tá, mas conclusão em relação a essa questão de como que os pontos... Hierarquia. Por que eu fiz essa analogia? Sem a gente perceber, sem a gente pelo menos imaginar, a hierarquia está o tempo todo pairando sobre nós. Eu sei quem é maior, eu sei quem é igual, eu sei quem é menor do que eu, o tempo todo. A gente fica com essa máxima que somos todos iguais. Não agimos assim, não pensamos assim, não é assim. A gente pode até fingir que é assim, mas não é assim. Essa é a verdade. Você sabe quem está abaixo, você sabe quem está contigo, quem está acima de você. O tempo inteiro. Então, respondendo a pergunta que você, muito completa, tem muita gente querendo, todo mundo sabe o seu lugar. Até no poder. Todo mundo sabe o seu lugar, todo mundo sabe aonde mexe. Casa de marimbondo se mexe com vara grande. Se for com vara curta, você vai tomar, pô. É assim que funciona a vida. Infelizmente, tinha que ser diferente, né? A gente espera que seja diferente. Que todos sejamos iguais e sejamos tratados iguais. Mas a gente engana muito, muito e fazemos muito pouco. Isso é ruim para nossas crianças, viu? Isso é ruim. Eu tento o máximo não fazer isso, não promover isso, mas é difícil. É difícil não viver nesse mundo adulto.